Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, institui o Código Eleitoral. O Presidente da República faço saber que sanciono a seguinte lei, aprovada pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 4º, caput, do Ato Institucional de 9 de abril de 1964. Parte 1ª, Introdução. Artigo 1º. Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Anotação. O artigo 23 deste Código veda ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Artigo 2º. Todo o poder emana do povo e será exercido, em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Anotação. Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único, poder exercido pelo povo, por meio de representantes eleitos ou diretamente. Constituição Federal, artigo 14, caput, voto direto e secreto, e artigo 81, parágrafo 1º, caso de eleição pelo Congresso Nacional. Artigo 3º. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Anotação. Constituição Federal, artigo 14, parágrafos 3º e 8º, condições de elegibilidade. Constituição Federal, artigo 14, parágrafos 4º, 6º e 7º, e Lei de nº 64 de 1990, artigo 1º, com as alterações dadas pela Lei nº 135 de 2010, causas de inelegibilidade. Artigo 4º. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Anotação. Artigo 14 da Constituição Federal. Admissão do alistamento facultativo aos maiores de 16 e menores de 18 anos e obrigatoriedade e facultatividade do alistamento e voto. Artigo 5º. Não podem alistar-se eleitores. Inciso 3º. Os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. Anotação. Os incisos 1º e 2º que mencionam respectivamente, os analfabetos e os que não saibam exprimir-se na língua nacional não foram recepcionados pela Constituição Federal. Parágrafo único. Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. Anotação. Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 2º, alistamento vedado apenas aos conscritos, durante o serviço militar obrigatório, e parágrafo 8º, condições de elegibilidade do militar. Resolução do TSE nº 15.850 de 1989. A palavra conscritos alcança também aqueles matriculados nos órgãos de formação de reserva em médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar inicial obrigatório. Artigo 6º. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo. Inciso 1. Quanto ao alistamento. Alínea A. Os inválidos. Anotação. Segundo a resolução do TSE, a Justiça Eleitoral empreenderá meios destinados a assegurar o alistamento e o exercício dos direitos políticos por pessoas com deficiência. Alínea B. Os maiores de 70 anos. Alínea C. Os que se encontrem fora do país. Inciso 2. Quanto ao voto. Alínea A. Os enfermos. Alínea B. Os que se encontrem fora do seu domicílio. Alínea C. Os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar. Artigo 7º. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367. Anotação. Segundo a Lei nº 6.091 de 1974, artigos 7º e 16, e resolução do TSE, prazo de justificação ampliado para 60 dias, no caso de eleitor que esteja no exterior no dia da eleição,
prazo de 30 dias contados de seu retorno ao país. Parágrafo 1º. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor. Inciso 1. Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Inciso 2. Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Inciso 3. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou das respectivas autarquias. Inciso 4. Obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos. Inciso 5. Obter passaporte ou carteira de identidade. Inciso 6. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Inciso 7. Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Parágrafo 2º. Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos artigos 5º e 6º sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido. Parágrafo 4º. Disposto no inciso 5 do parágrafo 1º não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil. Artigo 8º. Brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento. Anotação. Lei nº 5.143 de 1966, artigo 15, revoga a lei relativa ao imposto do selo. Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Anotação. Lei nº 9.504 de 1997, artigo 91, caput, termo final do prazo de 150 dias anteriores à data da eleição para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio. Artigo 9. Os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 7º e 8º incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Artigo 10. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos termos dos artigos 5º e 6º, número 1, documento que os isente das sanções legais. Anotação. Resolução do TSE número 23.659 de 2021, isenta de sanção e possibilita a emissão de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado para a pessoa com deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto. Artigo 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se encontrar fora de sua zona e necessitar de documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o juízo da zona em que estiver. Anotação. Resolução do TSE número 21.823 de 2004, admissibilidade, por aplicação analógica deste artigo, do pagamento, perante qualquer juízo eleitoral, dos débitos decorrentes de sanções pecuniárias de natureza administrativa impostas com base neste Código e na Lei nº 9.504 de 1997, ao qual deve preceder consulta ao juízo de origem sobre o quantum a ser exigido do devedor. Parágrafo 1º. A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juízo da inscrição. Parágrafo 2º. Em qualquer das hipóteses,
Efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio requerimento, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento. Lei nº 5.143 de 1966, artigo 15, revoga a lei relativa ao imposto do selo. ISTN número 2 de 2009, dispõe sobre a GRU e dá outras providências. Resolução do TSE número 2.1975/2004, artigo 4º, utilização obrigatória da GRU para recolhimento das multas eleitorais, penalidades pecuniárias e doações de pessoas físicas ou jurídicas. Portaria do TSE número 288 de 2005, normas visando a arrecadação, ao recolhimento, à cobrança das multas previstas neste Código e em leis conexas e à utilização da GRU. Resolução do TSE número 23.659 de 2021, artigo 3º, parágrafo 2º, fornecimento de certidão de quitação eleitoral por juízo diverso do de inscrição do eleitor. Resolução do TSE número 21.667 de 2004, dispõe sobre a utilização do serviço de emissão de certidão de quitação eleitoral por meio da internet e dá outras providências.